Onboard. Então, boa tarde, gurias, sejam bem-vindas à Trilha 4. Eu tô rindo aqui porque eu já tinha dado a metade da mentoria com as gurias e lembrei que eu não tinha gravado, né? Então, vamos retomar de novo. Aí. Então, a Trilha 4 vem falando, né? Vai ser sobre vocês deixarem o site de vocês dinâmicos, né? O nome da trilha é integrando o projeto de banco de dados e ou utilizando dados compartilhados. O objetivo geral, né, é fazer a conexão de um front com um back-end, né, para deixar o site, ali o desenvolvimento de um site dinâmico, incorporando a integração de uma base, de uma API, né, para consumo de dados. Então, o front que vocês criaram até agora na trilha 2, né, vai consumir alguma base de dados. A, a gente comentou aqui também, antes de começar a falar da trilha, eu vou pular essa parte, Cris, sobre o onboarding de vocês, né? Como a gente já estava com o tempo apertadinho, por alguns motivos que aconteceram, alguns detalhes técnicos, digamos assim, a gente precisou atrasar, né, o início. Então, por isso que a gente pensou, então vamos, como os gurias já estão no programa, né, vamos fazer o onboarding da trilha 2, 3 e 4 juntos. O da trilha um está separado, né? Que a trilha 1, o pessoal entrando, né? Tá se achando, tá conhecendo a plataforma, tá começando a passar raiva lá com a plataforma também. Enfim, tá se ambientando. Daí é um pouco mais complicado, né? Mas a gente que já está aqui há um ano, há meio ano, há mais de um ano, né? A gente já está acostumado. Então, por isso que a gente fez o onboarding junto e o encerramento eu tô fazendo hoje aqui no início da trilha, né? No início a gente conversou aqui com as meninas sobre como foi, né? Se a personalidade, lá o teste de personalidade combinou com o perfil de vocês, se, se vocês acharam, né, que tá certo e tal, se vocês se surpreenderam de repente. Porque às vezes a gente pensa alguma coisa sobre o nosso respeito e depois descobre que não é, né? A gente vê que não é bem assim. E aí a gente começou, então a gente fez essa conversa, né? A carta também de vocês para o futuro. Se a gente não enviar em algum momento essa carta para vocês, peguem essa carta para ler daqui uns 2 anos, né? Para ver se o que vocês almejaram, escreveram ali, está acontecendo, né? Ou se alguma coisa mudou. Porque tudo muda toda hora, né? Essa frase é clichê, mas é bem verdade, né? Tudo muda a toda hora. A gente não pode prever, assim, né, exatamente o que vai acontecer. Então, aí voltando para a trilha, né? A gente falou do conteúdo da trilha. O conteúdo da trilha são coisas que você já deve ter ouvido falar, né? Até porque na trilha 2 a gente vê um pouco de lógica ali, então a gente fala algumas coisas, né? Sobre validação de dados, API. Em algum momento a gente falou sobre protocolo, né? Lá no início da trilha 2 eu lembro, não sei se vocês lembram, mas a gente falou um pouquinho de web na primeira mentoria, né? O que que é web, o que que é internet, o que que é web, como é que a internet chega, o que que é um IP, o que que é protocolo, né? Então, lá na trilha 2 a gente comentou um pouquinho, então são coisas assim que em algum momento, a gente já falou também sobre framework, não de roteamento, mas outros tipos de framework, né? A gente viu o Bootstrap na trilha 3, que é um framework para o CSS, e assim por diante. Então, a gente vai consolidar os conhecimentos de alguns itens aqui, né, na trilha 4. Vocês já devem estar pensando no que fazer, né, e já, por favor, coloquem a mão na massa, né. O que eu quero dizer assim, não esperem, por exemplo, lá no dia 7 de 11, lá em novembro já, a gente vai falar sobre API. Não esperem a Rafa falar sobre API, né? Vocês já podem ir construindo de vocês. Por quê? No início aqui, eu já vou deixar no conteúdo, o que que vai ser o conteúdo da primeira trilha? Um exemplo de uma aplicaçãozinha que consome que consome alguns dados estáticos, né? Eu estava mostrando, antes de descobrir que não estava gravando, alguns exemplos que eu vou mostrar de novo para vocês, né? Para vocês terem ideias, assim, do que fazer, de como fazer, né? Qual caminho seguir para fazer. Então, que pena, toda a minha fala lá da inteligência artificial que a gente falou foi tão bonita. E a gente perdeu, mas tudo bem.
tá? Então, para gente, pra vocês terem ideia, assim, do que construir, se vão continuar também naquele assunto que vocês desenvolveram no Trilha 2, ou se vocês vão criar um assunto novo, né? Aí ficam vocês. Ah, isso eu não falei antes, mas assim, agora a gente tem uma formanda na Trilha 4. E lá na playlist da Trilha 4 do semestre passado, tem a apresentação dela para o Francisco e para um dev sênior da NFE. Então, para vocês terem uma ideia, assim, que tipo de pergunta ele vai fazer para vocês, a forma que ela fez, né? Então, ela gravou, como ela era uma só, aqui, como são mais pessoas, a gente vai ter que apertar um pouquinho mais, mas como ela era a única, ela teve um tempo maior, então ela gravou um vídeo, então tá bem explicado, assim, como ela desenvolveu o código, como ela se desenvolveu, né? Como ela buscou as informações, então é bem legal para ter de embasamento a apresentação dela. Tá lá na playlist da trilha 4 do semestre passado, apresentação da Nívia, tá? E ela usou o mesmo site desde a primeira trilha. Ela foi adaptando ele e o projeto final foi com o site que ela começou aqui. Ficou bem legal, certo? Então, a gente vai falar sobre. Hoje a gente vai. Eu estou apresentando a proposta, né? Eu vou mostrar esse exemplo aqui do Medicator. A gente também pensando no nome para aquela para aplicação de consulta de medicamentos, né? A gente pensou em Medicator e Medicator ficou. Depois a gente fala um pouquinho sobre servidor e protocolo, request response, como criar um servidor com e sem framework. Fala um pouco mais sobre o Node, frameworks de roteamento, né? Esses frameworks de roteamento também a gente pode combinar com outros, né? Frameworks enfim. Vai falar sobre o que é a API, sobre os endpoints, sobre Fast Try Catch, banco de dados, como criar um banco, instalar o XAMPP, consultas e conexões, deploy e hospedagem. Tem também um conteúdo que eu precisei tirar, né? Eu estava falando com as gurias antes, porque apertou. Então, a gente lá no dia 19 de dezembro já vai estar apresentando os trabalhos. Então, por isso que eu também falei, né? Que não esperem para a gente falar de API para começar a desenvolver. Vocês já fiquem no fluxo aí. E que eu vou colocar esses conteúdos que eu não vou fazer a mentoria, né? Mas para vocês verem, né? Estudarem. E aí eu vou avisar quando vou disponibilizar, junto com alguma outra dessas, tá? Ou de repente unir as duas. Vamos ver. Então, eu estava trazendo, então, essa proposta, né? Como sugestão, sugestão de desenvolvimento, né? Eu trouxe alguns exemplos. Então, a primeira é aquela API Medicator, né? Que eu comentei ali. Se ele quiser abrir, vamos lá. Aqui abriu. Essa APIzinha aqui, ela vai usar dados estáticos. Esses dados, esses preços aqui, que eu tenho dentro desse JSON, assim, a gente baixa CSV e transforma em JSON, tá? São dados de uma plataforma do governo. Lá no exemplo que eu vou deixar para vocês na trilha, tem o link lá para vocês darem uma olhada, tal. E para ver, né, como baixar e como converter e tal. Tudo é fácil tudo a gente aprende, né? Tudo a gente só buscar e consegue aprender rapidinho, não é difícil. Então, baixamos esses dados, baixamos porque isso aqui a gente desenvolveu quando a gente era estagiário no NFE, tá? Mas eu achei interessante assim, porque a gente também estava aprendendo na época e também foi descoberta, né, e tal. E é um exemplinho bom de mostrar. A gente baixou esses dados da plataforma do governo, né, transformou nesse JSON aqui, para o nosso projetinho consultar esses dados. Então, a consulta vai ser sempre em cima desses dados que estão já no projeto. Aqui no app.js a gente tem a lógica, né, de como buscar esses medicamentos. Os, os endpoints, né, os endpoints são o complemento lá da URL que a gente vê, né, que a gente não costuma olhar lá para cima, mas quando a gente clica nos menus, por exemplo, esses endpoints aparecem, né, e eles aparecem porque eles são definidos, né, na lógica. Então, se a pessoa quiser procurar por nome, por princípio ativo, por código, esse GGREM aqui é um cadastro do medicamento
é um número que é como se fosse um código, não é o código do medicamento, é um outro código que ele tem lá, um outro número, né? Que também, para quem já tem conhecimento, né, da área, quem for médico, pode buscar. E aí as lógicas, né, as funções de como a gente queria buscar esses dados nesse projetinho. Então, no front a gente tem um index, né, com um style normal, como vocês já fazem, né? Aqui eu estou chamando o CDN só do jQuery, né? Como a gente chama o Bootstrap, a gente também pode usar o CDN do jQuery para usar as bibliotecas, porque a gente está gerando uma tabela dinâmica nesse site. Deixa eu abrir ele, que fica mais fácil de mostrar, né? Então, esse front, a princípio, é isso aqui só, né? Nem tem as outras páginas aqui. A gente só fez o home, que tem esse formulário. Nesse front aqui, o usuário vai clicar, né, no princípio ativo e vai digitar qual é o princípio ativo que ele quer pesquisar. Vou usar aspirina de novo, tá? Beleza, que já tá salvo ali. E no momento que clica em enviar, não vai para lugar nenhum, né? Como estava acontecendo com vocês até agora, né? O site não tinha uma base de dados para consulta. Até a trilha 2 que eu digo, né? E na trilha 3 vocês quase não mexeram no site, vocês fizeram os projetinhos do front-end mesmo. Então, a gente precisa fazer essa pezinha consultar, né, aquela lógica que a gente construiu que está lá no app. Para fazer isso, a gente precisa fazer o servidorzinho que está definido aqui, com framework de roteamento e tal, né? Tá tudo explicado aqui, depois vocês vão ler e vão entender direitinho, que tá bem comentado. Aqui, né, o app para usar o servidor, definindo a porta, né, que esse servidor vai rodar, enfim. Para rodar o servidor, a gente precisa do Node, então por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o Node, né. Então, ó, deu tudo certo, né, tá rodando. Se dá algum problema daquele monte de erro vermelho aqui embaixo, para dizer pra gente que não está funcionando. E aí, sim, né, quando eu clicar no enviar, ele vai lá e vai procurar, ó. Ele não tem nenhum princípio ativo com aspirina. Vou botar ibuprofeno, tinha dado bastante antes, né? Ibuprofeno. E enviar. E aí ele sim trouxe os medicamentos que têm como princípio ativo ibuprofeno. Viram que a tabela, ela, quando não tem nada, ela só mostrou só o cabeçalho, e agora que tem mais, ela mostra mais. Ela é dinâmica também, né? Isso foi feito com jQuery. Está explicado lá também como foi feito, tá? Tem todo o código lá para vocês olharem. Então, esse é um tipo de projeto que tem um banquinho de dados, tem uma base de dados, né? Banco, já lembra banco de dados, mas tem uma base de dados para consulta, né? Para fazer, para algumas pessoas usarem, né? Vai ser uma APIzinha de consulta de medicamento. A pessoa vai lá e consulta por medicamento. Vou parar o servidor aqui. Daqui a pouco a máquina. Para parar o servidor, a gente dá Ctrl C. Aí ele para. Aí ele não roda mais, né? Esse back-end aqui. O outro exemplo é de uma API que está disponibilizada de forma online. Até deixa eu ver se eu acho aqui, se eu tinha deixado a API. Tem a API do Correio também, né? Que muitos sites usam. Aqui, Get Service. É bem bonitinho, daí eles dão tudo, né? Os requests, os fetches lá que eu usei também, né? Tem que ler tudo bonitinho, né? Mas eles disponibilizam tudo na página, né? Então é só a gente pegar e baixar o que a gente, ó, a gente pega uma chave, né? Daí tem lá no material depois que da API, eles disponibilizam uma chave. Tem algumas que te obrigam a usar a chave, outras que não, né? E assim por diante. Mas aí voltando aqui para a API-Cat, vocês viram que a pessoa tem pouca coisa aberta, né, no navegador. Mas eu sei que eu não posso esquecer de nada ali, por isso que fica tudo aberto. Essa API-Cat, então, vai consultar os dados nesse servidor online, né? Não vai estar no nosso projeto. Então, se vocês olharem aqui, só vai ter um index, um JS que são as chamadas,
do que a API nos fornece, né? O endereço lá da API, até aquela que eu procurei é outra, essa aqui tem outro nome, esse aqui é Artifact. Ah, no JavaScript, né, tem a lógica de como buscar os dados que essa API está disponibilizando, né, o que que tu vai querer usar, as APIs vão te disponibilizar um endpoint ou vários, né, e aí tu que vai decidir o que tu vai fazer com os dados dessa API. Então, nessa aqui, no JS vai ter toda a lógica, né, do que eu quero fazer com esses dados que essa API fornece. E um style, né, normal. Ah, nessa de sobre fatos, deixa eu ver de novo, para não me abrir. A gente vai poder pesquisar sobre fatos de gatos, né? Então, traduzir. Isso aqui tudo ela me traz, né? Eu só montei a interface para buscar esses dados. Um fato aleatório, ela vai trazer fatos aleatórios, né, sobre gatos, mas todos esses dados estão naquele servidor, né? Eu só manipulei, sabe? Eu quero pegar fato aleatório, quero pegar um fato aleatório maior, né, com mais explicações, as raças, quero mostrar todas as raças, isso aqui podia ter ficado mais bonitinho, né, se mostrar de outra forma e tal. E um campinho de pesquisa sobre raças de gatos, né, quais raças de gatos tem na Austrália, por exemplo. Tem duas, tá? Então, esses dados vão estar hospedados no servidor online. Problema só que se der pau nessa API, né, se tirarem ela do ar, se ficar disponível, o projetinho não vai funcionar mais, porque não vai ter de onde buscar os dados, né? Diferente desse primeiro que eu mostrei para vocês no Educator. Os dados estão lá e a gente baixou e colocou no projeto, né? Tá aqui no projeto. Então, o que acontece com eles é que eles vão ficar desatualizados. Isso é um ponto ruim também, né? De tempo em tempo eu teria que atualizar esse arquivo, né? Para estar sempre atualizado, senão ele não se auto-atualiza, né? Não foi feito para se atualizar automaticamente. A gente vai ter que atualizar na mão mesmo. Esse dessa segunda dos gatos vai se atualizar automaticamente, porque a gente está buscando os dados em uma base, tem alguém, né, que está sempre atualizando e tal. O terceiro exemplo era um CRUD, né, que a gente chama, que são as operações que a gente faz em cima de um banco de dados. Esse aqui foi feito em PHP, então por isso o elefantinho aqui, né? E a gente faz uma criação de uma tabela em um banco de dados, né? Então, esse exemplo que serviria para tu fazer cadastros. Lembra daqueles formulários de cadastro que vocês fizeram lá na Trilha 2? O site tinha, né, um formulário de cadastro e tal. Então, a gente poderia fazer dessa forma, né? Fazer um banquinho de dados. E também nada te impede de tu juntar os dois, de tu ter uma API que consulte dados de forma externa e também ter um banquinho de dados para cadastrar, sei lá, quem visita, quem é teu cliente, entendem? Como a gente faz por aí. Para a gente usar com um banco de dados, o relacional, a gente tem outros tipos de bancos também, né? A gente vai falar durante a trilha. A gente tem o Mongo, né? Que daí é não relacional, que é um outro formato de banco de dados. Mas o relacional, que é o tradicional, que a gente vê nas faculdades, que muitas empresas usam também, a gente normalmente usa um servidor, né? Local, que ele simula, né? Um servidor local, com uma SQL, que é a linguagem SQL, para a gente poder criar o banco. Aí a gente starta, né? Eu já tinha startado antes para usar. E aí, no admin aqui, a gente consegue ver o nosso banco que foi criado, né? No caso, usuários. Já vou mostrar a APIzinha funcionando. Então, cada vez que alguém cadastrar lá no formulário do site, os dados vão vir para este banco, né? Vão ser guardados aqui neste banco. E para acessar esse servidor local aqui, porque depois a gente vai colocar o site em produção, né? A gente vai hospedar, né? Tem toda aquela parte, mas enquanto a gente está desenvolvendo, a gente precisa visualizar em algum lugar, por isso que a gente fala servidor local e tal. Então, aqui é o projeto, que é o nome da pasta do meu projeto. Então, aqui no Home, só tem celular descodificadas, né? Que é aquele index.
E aqui para cadastrar o usuário, eu chamo aquele formulário, né? Que nesse home aqui eu poderia ter qualquer coisa, né? Toda a interface do meu site. Para cadastrar, aqui a gente faz o cadastro do usuário, né? Que vai para aquela tabela lá do banco de dados que a gente viu. Os usuários que eu já cadastrei, né? Antes eu fiz um cadastro, mas é bem simples, é só preencher os dados e daí enviar. E aí que eu tenho um botão editar e um botão para excluir, né? Se eu quiser excluir o usuário de lá. Se eu vier aqui no. Vou excluir essa Rafa aqui do final, aqui, que já tem a Rafaela, eu vou excluir a Rafa aqui. Pergunta se eu quero, né? Essas são as validações, isso é importante a gente pensar sempre, né? As validações nas ações que a gente faz em cima do, das ações que a gente faz, que o usuário vai fazer no front, né? O usuário pode estar fazendo de forma incorreta, então a gente tem que estar sempre monitorando se é o dado certo que entrou, se ele tem certeza que é excluir, né? Ele pode ter se enganado e clicado ali no botão de excluir e tal. Para eu ver o meu banquinho lá, eu excluí a última Rafa, né? Vamos ver se ele vai mostrar aqui. É o host. Eu vou voltar lá para o chat aqui. E vem aqui no cadastro de usuários. E ó, já não está mais aqui a Rafaela, né? Porque eu excluí. Então fica de forma dinâmica. E os dados ficam guardados em um banquinho local. Depois eu também trouxe o exemplo daquela imersão da Alura que a gente estava conversando aqui. A gente estava conversando também sobre inteligência artificial, né? Se na questão de usar ou não usar, precisamos usar a inteligência, né? A gente tem muitas inteligências agora, cada vez tu vê uma novidade. Eu uso essa chamada black box, por exemplo, aqui no Visual Studio, que conforme eu for escrevendo, ele já vai me sugerindo as próximas etapas, né? Aí, claro, aí eu decido se aquilo ali é o que eu quero usar ou não. Mas, assim, ele tenta ajudar. E também ajuda na correção de código. Ah, tem um erro no meu código, eu consigo achar. Aí eu não preciso levar para uma outra inteligência fora, né? Já consigo fazer tudo dentro do visual. O nome dessa aqui é Black Box. A gente consegue baixar pelas extensões. O uso da inteligência artificial, o GPT, Gemini, né? Pode usar, deve usar, mas como a gente estava conversando antes, a gente tem que usar de forma inteligente, né? A gente tem que aprender com ela, a gente tem que ganhar tempo usando ela, né? A gente não pode, o que a gente não pode é achar que ela sempre vai trazer a resposta para gente. Ah, eu preciso fazer tal coisa, não vou nem estudar, eu boto lá no GPT, ele me traz o código. Sim, ele vai trazer um monte de código, mas e esse código tá certo? Será? Será que vai ter erros? Né? Ou pior, tu descobre da pior forma, né? Tu vai testar e não funciona, começa a dar um monte de erros que tu nem imagina. Então, a gente também precisa ter um certo conhecimento para poder usar. E usar como se a gente estivesse usando o navegador ali para fazer pesquisa. Né? A gente, quando não sabe alguma coisa, a gente vai pesquisar no navegador. A gente pode pesquisar na inteligência artificial, o banco de dados da inteligência está bem atualizado. Então, e usar como se fosse um mentor, né, como um professor, fazer várias perguntas, por que que usei essa palavra com esses parênteses, por que que eu usei as chaves, né, abrir chaves e fechar, chave não, aspas, por que eu abri aspas, por que que eu fechei, por que que tem essa barrinha aqui na frente da palavra button, a gente pode perguntar qualquer coisa e ele vai dar uma baita explicação, né? E não vai dar só uma vez, vai. Se a gente pedir 10 vezes, ele vai explicar 10 vezes para a gente, né? Então, é uma ferramenta muito legal que a gente tem para aprendizado. E como a gente estava conversando, né? Agora o pessoal está falando em engenharia de prompt, que são formas a gente pesquisar na inteligência artificial, né? De como a gente pode usufruir desse baita recurso aí que pode ajudar bastante a gente. Esse exemplo aqui também, essa que foi da imersão da Lura, né? Caso alguém tenha feito, vai reconhecê-la aqui. Mas tem um frontzinho, né? Um pouco de HTML aqui, um HTML curto. E quando eu carrego,
Eles têm, é só essa interface aqui que é um campo de pesquisa. E aí eu posso digitar, sei lá, judô aqui, né? Eu já sei o que está escrito lá. E pesquisar ele vai trazer. Isso aqui é o JavaScript inserindo HTML, né? Lembra como a gente viu na trilha 3? O JavaScript inserindo HTML lá naquele meu index, né? Isso aqui não está lá escrito lá no meu index, isso aqui está sendo colocado de forma dinâmica na tela, né? Conforme o que a pessoa que está consultando quer ver. E aí, o interessante dessa aqui também, que é uma outra forma da gente criar ah, uma base de consulta no próprio projeto, né? Aqui, nesse JS chamado dados, tem um objeto. Vocês lembram do que é o que que é um objeto? Sim. Que é um vetor, né, com propriedade e valor, propriedade e valor, valores misturados, não é um array, né? Só um array, é um objeto. E aí ele vai ter mais. Eu te cortei, mas pode falar também. Ah, não, foi Pode isso falar. mesmo. Então, onde é que esse projetinho está consultando? Nessa própria lista de objetos. Aí, olha só, são objetos de atletas, né? Então, o primeiro objeto é a Raíssa, o segundo a Beatriz, terceiro a Rebeca. Eu posso pegar isso aqui, posso pegar isso aqui, esse exemplo aqui, né? E colocar lá na inteligência, aqui, tá bem na minha frente, aqui o negocinho dos. Ai, não consigo enxergar o Gemini aqui. Não estava aberta aqui. Aqui. E crie, e dizer para ele assim, ó, crie mais 5 objetos de outros. Esse não vai fazer frio agora, né? Porque eu tô mostrando 5 objetos de outros atletas. Com a seguinte estrutura. E aí eu boto a estrutura que eu copiei, né? E coloco bagunçado ali mesmo. Ele vai entender que eu estou criando uma base com objetos e vai trazer, ó, trouxe do Neymar, da Martina. Aí, claro, aí olha só, daí a gente tem que conferir um por um, né, para ver se não está falando bobagem. Mas olha só que beleza, eu só preciso copiar, né, depois de testar, é claro, e colocar lá na minha aplicação. Eu não preciso redigitar tudo de novo, né? Então, nesse aspecto, a inteligência também nos dá uma grande vantagem de tempo, né? Aí, claro, a gente tem que ver se o nome está correto, né? Se a descrição que ele trouxe aqui, que é grande, ó, é correta também, né? Se não está falando bobagem. Se esse site que ele sugeriu da Wikipédia aqui está funcionando, né? Se existe ainda, enfim. A gente tem que fazer todas essas validações, né? Mas assim, a gente não perderia tempo reescrevendo todos esses objetos aqui, né? E assim, cada vez que a gente quisesse atualizar, né, a nossa base, a gente teria que vir manualmente e colocar mais dados aqui. Ele não está consultando em nenhum outro lugar. Tanto que eu não precisei startar nenhum servidor aqui, nem nada, certo? Eu acho que com esses exemplos, eu já plantei uma sementinha aí, de repente vocês já estão pensando no que vocês já pensaram, no que vocês poderiam fazer, né? Então, a ideia dessa primeira mentoria seria isso, né, de trocar essa ideia com vocês, trazer a proposta da trilha e trazer esses exemplos de alguns projetos e outros, né, gurias, que eu nem trouxe aqui, mas se a gente começar a olhar no YouTube, tem muitas sugestões, né, muitos projetos legais, projetos de música também, né, pegando músicas, acho que o YouTube fornece músicas no Spotify, se não me engano, né, e começar a fazer as pesquisas aí, que base de dados vocês vão usar, se vocês vão criar um banco, como é que vocês vão estruturar, tá?
E aí na trilha, acho que acredito que todas já estão. Caso alguém não esteja na trilha, né? Sempre acontece algum probleminha. Ah, não estou enxergando a trilha 4. Vocês estão vendo o onboarding agora, né? Se vocês não estiverem vendo a trilha 4, me avisem que daí eu vou lá e coloco vocês lá bonitinho, tá? Pra gente arrumar e para vocês já começarem seus estudos. Gurias, falei bem ligeiro agora, né? Me desculpe, mas na próxima eu não vou esquecer de gravar. Alguma pergunta? Ou é muita informação? Se já deu para ter uma ideia, assim, se vocês já tiveram, se já deu para ter uma ideia, assim, do que fazer, mais ou menos. Aí eu já comecei a fazer a minha, né? Tava esperando tu falar para você. Eu já comecei a fazer a minha, mas é surpresa. Ah, sério? Tu não dá nenhuma Vou dica? deixar você no suspense. A Nívia fez a mesma coisa, a Nívia não me mostrou, ela só me mostrou no final. Tive que esperar até o final da trilha para ver. E as demais, Verônica, Grazi, Tati. Tati vai fazer no mesmo site que ela escolheu desde o início. Vai seguir o mesmo site, tá, Elo? Não, totalmente diferente. Olha aí. É surpresa mesmo, né? Espero que dê certo. Vai dar assim, tudo vai dar certo no final. A Ana Paula Assim, tá já tá meio caminho indecisa, andado, né? Já tá meio sim. caminho andado. O front praticamente vocês já sabem fazer, né? Agora vocês vão fazer um pouquinho de back-end, que é o tal do full stack, né, gurias? Que todo mundo fala por aí, a gente saber um pouquinho de front, um pouquinho de... Não, né? Para ser full stack a gente tem que saber de front, saber de back-end. Mas assim, a gente já tem o caminho, né? Olhem, assistam a apresentação da Nívia lá no YouTube para vocês verem o que que o. Agora eu vou fazer suspense também, o que que o Dev disse para ela, porque ele avaliou, né? Eu Ele chamou ele assisti, para. gostei muito. Nossa, ficou show. Ficou, né? E assim, as perguntas, né? Até para vocês se ligarem, assim, o que que eles podem perguntar, o que que pode ser perguntado, né? Bem legal também. E ficou simples, mas muito funcional, né? Ela Isso. fez funcionar assim muita coisa, assim. Bom, mas eu não vou falar porque eu tô curiosa também. Tô curiosa não, tô assim, segurando minha boca para não falar, mas não sei se eu vou aguentar não. Eu quero colocar umas coisas no meu, eu não sei se é possível, mas eu vou ver. Faz assim, ó, tu faz o básico primeiro, né? Tá. Para tu Uhum. concluir tudo Vai devagar, né? e depois tu vai colocando as outras coisas. O Dev disse para ela que ela se enquadraria como júnior já, ou quase júnior, uma coisa assim. Mas o conhecimento, né, que ela apresentou no final, na conclusão da trilha. Não sei se tu lembra, Sim, sim, mas muito bom. Ela, nossa, eu achei ela super assim, manja pra caramba. Já. e ela não sabia nada quando ela entrou. Eu achei ela super assim, nossa, manja mesmo. Já tem capacidade de fazer totalmente o projeto. E é assim, né, gurias, a gente quando começa um curso, como eu comecei a graduação, né, no início, eu disse, meu Deus, o que que é isso? O que que serve aquilo? O que que estão falando? Aí quando tu precisa concluir o curso, né, tu precisa desenvolver o projeto, muitas coisas vão fazendo sentido, né? E aí que Exatamente. a gente vê assim, nossa, como eu aprendi bastante coisa. É A por gente isso que eu acha não quero pegar o meu primeiro projeto, porque eu olho pra ele agora e falo, meu Deus, tá ruim, sabe? Tipo assim, na época eu gostei, fiz legal e tal. Mas hoje, se eu olho pra ele e falo assim, nossa, eu poderia ter feito muito melhor do que isso. assim, mas porque agora tu tem mais conhecimento, né? E é por isso que eu falei, eu vou fazer um novo, sim, pra fazer uma coisa bem melhor. Tudo de Tentar, bom. né? A Tati quer manter o mesmo, mas não sabe como é começar pelo começo, Tati. Respira, ajeita o front, né? Daí tu pensa o que que esse teu front vai consultar, se vai ser um banco de dados, se vai ser uma base hospedada online, se vai ser uma base estática, né?
como a gente viu. Na trilha ali vai ter um mini tutorialzinho do primeiro que eu mostrei para vocês, aí vocês vão conseguir ter, acho que uma ideia aí. E no YouTube tem vários, né? Vocês vão achar bastante informação. Tá bom, meninas, temos 1 minuto e 27. Agora eu não tô controlando esse tempo que consegui falar tudo. Desculpa se foi um pouco corrido, né? Que eu acho que não falei nem a metade do que eu tinha falado antes. Mas acho que eu consegui passar a ideia principal para vocês, né? Sim, E foi legal os projetinhos, né, que você mostrou. Eu tô querendo fazer com o Express, né? O Express também, o o que é framework, framework também, uhum, né, para fazer. a gente vai comentar sobre É, alguns deles. Então, bem meninas, interessante. vejo você. Ah, desculpa, eu não falo. Não, pode falar, já Ah, tá. terminei. É só para a gente se despedir, que falta 1 minutinho. Então, quinta-feira nos vemos de novo. Qualquer coisa, me chamem, né? Mandem mensagem que a gente vai se ajudando aí e eu também vou aprendendo com vocês, tá Tá bom? legal, Rafa, Tava com obrigado. saudade de vocês. Até quinta-feira que vem. É, Bom, tchau, meninas, beijo. tchau, bom final de semana. Tchau, tchau. Bye, bye.